que são fundos imobiliários. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, meus queridos? Estou um pouco sumido aqui do YouTube, mas estou voltando com tudo agora. Vamos tentar colocar aí 3 vídeos por semana aqui, vendo o que dá. E o seguinte, muita gente me manda uma pergunta: Lucão, o que são fundos imobiliários? Como é que é? Fundo mobiliário? Vou comprar mobília pra minha casa? Não, meu querido, não são mobílias, eu não falei fundos mobiliários, eu falei fundos imobiliários. Esse I que tem na frente é justamente falando de imóveis. Então, na prática, quando você vai lá na Bolsa de Valores e compra uma cota de um fundo imobiliário, você acabou de se tornar sócio de um imóvel. Pois é. Mas na prática, como funciona esse negócio? Na prática, você está de fato se tornando sócio, se tornando dono de algum imóvel, seja um imóvel de hospital, de hotel, de galpão logístico. Pois é, a Submarino, Shoptime, Lojas Americanas, eles têm que guardar o estoque deles em algum lugar, em algum armazém, em algum galpão logístico. Pois é, a gente tem vários fundos de galpões logísticos que a gente pode se tornar sócio, receber o aluguel que essa loja paga para esse fundo imobiliário, e isso cai na nossa conta corrente mensalmente, sem a gente precisar fazer nada. Pode parecer meio milagroso, pode parecer meio estranho de falar que você vai receber aluguel das Lojas Americanas que pagam o imóvel e esse aluguel cai na sua conta. Mas, pois é o que de fato acontece. Você pode também se tornar sócio de imóveis como shoppings, residenciais e até mesmo grandes prédios em grandes centros comerciais do Brasil. Mas, Lucão, como que funciona isso aí na prática? Bom, vamos agora para a tela do computador, que eu acho que fica bem mais fácil de a gente olhar isso aqui. Bom, um fundo imobiliário na prática é uma forma de você comprar um imóvel com muito menos dinheiro do que você precisaria. Obviamente você não vai comprar todo o imóvel, você vai comprar uma parte do imóvel. Vem aqui comigo. Vamos supor que, sei lá, você e mais um amigo, vocês queiram fazer uma sociedade. Vocês dois querem comprar um imóvel. Vamos fazer melhor. Vamos fazer com 5 amigos. Você e mais 4 amigos querem comprar uma casa que custa, vamos supor, 400 mil. Tá? Vocês vão comprar essa casa com a visão de alugar para algum inquilino e esse inquilino vai pagar o aluguel para vocês. Se vocês estão entrando com dinheiro exatamente igual, né, vocês vão fazer 400 mil dividido por 5, cada um vai ser dono de 80 mil reais do imóvel. Né? Na prática é assim que funciona. E se vocês forem vender, cada um pode vender a sua parte por 80 mil. Você pode pegar a sua parte e vender para outra pessoa que não tem nada a ver com a paçoca. É isso que você pode fazer. E na prática, o que acontece? Um imóvel hoje no Brasil, em média, ele paga aí algo em torno de 0,37% ao mês, né? 0,37% ao mês. Ou seja, um imóvel de uns 400 mil reais pagaria um aluguel médio de uns 1.500 reais por mês, tá? Então você receberia aí na sua conta 1.500 reais por mês se você fosse dono total do imóvel. Só que veja que a gente tem 5 sócios, né? A gente está dividindo esse dinheiro em 5 pessoas. Então, na prática, cada um vai receber 1.500 dividido por 5. Tá? 1.500 dividido por 5. Então, cada um na prática vai receber em média aí 300 reais por mês de aluguel, tá? Em suas contas. O inquilino vai pagar e esse dinheiro vai ser distribuído para cada um deles, né? Então, na prática, o que aconteceu? Nenhum deles tinha os 400 mil reais para comprar um imóvel. O que cada um fez? Poxa, eu tenho 80 mil, outro tem 80 mil, outro tem 80 mil. Juntaram em 5, compraram um imóvel e agora cada um deles tem uma renda passiva aí de 300 reais por mês. Na prática, o fundo imobiliário é isso. Tá? O fundo imobiliário é isso. Só que ele normalmente não é dividido em 5 pedacinhos, né? Aqui dariam 5 cotas de 80 mil reais. Né? No caso aqui, ó, 5 cotas de 80 mil reais. Foi isso que aconteceu aqui. Só que na prática, um fundo imobiliário, ele não é dividido em 5 pedaços. Ele pode ser dividido em milhões de pedaços. E a gente pode trazer isso para esse exemplo aqui também. Vamos supor que a gente queira, sei lá, trazer um preço bem acessível para essas cotas desses imóveis, para as pessoas se sentirem mais incentivadas a investir esse dinheiro no imóvel para receber aluguel. Então vamos supor que eu quero que custe talvez 100 reais uma cota. 100 reais uma cota. Vai ser bem acessível para qualquer pessoa consiga de fato entrar nesse estabelecimento de imóvel aqui. Lembrando que aqui eu tô falando de um apartamento talvez. Tô falando aqui de um apartamento. Então, na prática, para eu dividir 400 mil reais em pedacinhos de 100 reais, é simplesmente eu fazer aqui 400 mil reais dividido por pedacinhos de 100. Vão dar 4 mil pedacinhos, né? Ou seja, 4 mil cotas. Tá? E essas cotas aqui, no caso aqui do exemplo do apartamento, não é negociado em bolsa. Só que quando a gente está falando de cotas de fundos imobiliários, essas cotas são negociadas em bolsa. Então, na prática, quando você vai no seu home broker, lá na Bolsa de Valores, e compra uma cota, se fosse esse exemplo aqui, você estaria comprando uma cota de todas essas 4 mil aqui, que custa 100 reais. E quanto de aluguel você receberia? Proporcionalmente, tá? Se você tem uma cota de 400 mil, é simplesmente você pegar quanto que ele paga de aluguel. Ele paga 1.500 de aluguel por mês.
tá? Só que quanto que cada cota vai receber? Faz 1.500 dividido por 4.000 cotas. Cada cota vai receber aí 37 centavos e meio, tá? Então, na prática, cada um vai receber aqui, ó, de aluguel, tá? Por cota, vou colocar aqui, ó, aluguel por cota. Isso que eu tô chamando de aluguel, na prática, o nome disso aqui é rendimento. Então, na prática, você vai receber aí 0,37 aqui, ó, 37 centavos e meio por cota, ou seja, por mês, né? Por cota por mês, fechou? Então, na prática, comprou uma cota do fundo imobiliário, você já vai receber, provavelmente no mês seguinte, os seus 35 centavos. Você fala, Lucão, é muito pouco. Realmente, quando a gente compara apartamentos, né, normalmente os imóveis no Brasil, eles pagam na casa aí de 0,37% ao mês. Tá? 0,37% ao mês, com base no valor investido. Claro, isso flutua, né? E, Lucão, qual que é o risco disso? Qual que é o risco de um fundo imobiliário? Qual que é o risco de você comprar um apartamento? Bom, ele pode desvalorizar, ele pode dar algum problema de infiltração, de manutenção, você pode pegar um inquilino que não te paga, né? Na prática, os fundos imobiliários são exatamente a mesma coisa. O risco de você pegar um fundo imobiliário é justamente a desvalorização, né? Porque essa cota ela é negociada em bolsa. O preço disso aqui flutua. O preço dessa cota amanhã, por algum motivo, pode estar R$110, ou ela pode estar custando em bolsa R$90. Então, na prática, ele flutua de preço. Da mesma forma que o seu apartamento. Só que você não vê. A diferença é que na Bolsa de Valores, a gente vê essas cotações o tempo todo. Então você não tem a sensação, se você tem um apartamento convencional de R$400 mil, você não tem a sensação de que ele está flutuando de preço. Por quê? Porque não tem pessoas o tempo todo dando preços para seus imóveis, falando quanto elas topam pagar pelos seus imóveis. Porque afinal, essas 4.000 cotas, elas são negociadas em bolsa, né? Elas estão simplesmente trocando de mão. E o que faz isso aqui valorizar, né? No caso aqui, usando o exemplo do apartamento de 400 mil. Se muitas pessoas querem comprar desesperadamente esse apartamento, a tendência é que uma pessoa comece a dar um lance de talvez 405 mil, né? 405 mil, depois comecem a dar o lance de 410 mil. Por quê? Sei lá, o apartamento é super bem localizado, ou então ele tá pagando um aluguel legal, e isso faz com que o preço do negócio suba. Então você tá entendendo? E isso aqui faria com que, se ele fosse avaliado agora em 410 mil reais, é só você dividir 410 mil reais por 4.000 cotas de novo. Vão dar R$102,05. Ou seja, se o imóvel fosse avaliado de 400 mil para 410 mil, essas cotas não seriam mais R$100, elas valeriam R$102,50. Só que note que, conforme esse preço ele varia, né, sei lá, você fechou um contrato de aluguel com um inquilino e ele vai ter que pagar os 12 meses para você, o mesmo valor, independente do seu imóvel valorizar ou desvalorizar, o fundo imobiliário vai te pagar os mesmos valores. Desde que o inquilino, obviamente, não dê calote. E isso é um ponto muito importante dos fundos imobiliários, porque a gente não está falando de um único apartamento com um único inquilino. Os fundos imobiliários, eles têm uma grande vantagem. Vou colocar aqui, ó, fundos imobiliários. Eles têm uma grande vantagem. Normalmente, eles são multiativos, tá? Multiativos, ou seja, eles têm mais de um ativo. No caso, esse apartamento é o que a gente chama de monoativo, ou seja, você está exposto ao risco de um único imóvel, sendo que na prática os fundos imobiliários, eles normalmente têm mais de um imóvel, às vezes 3, 4, 5, e além de ter mais imóveis, eles não estão expostos a um único inquilino, porque um único imóvel, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, ele não tem um único inquilino, você tá entendendo? O fundo imobiliário de shoppings, eles normalmente têm, sei lá, 200 lojas, 200 inquilinos. Ou seja, se um ou outro inquilino não pagar, você não vai tomar um calote de 100%. Vamos supor que, sei lá, 10 desses aqui não paguem, tá? 10 inquilinos deram calote no fundo imobiliário, 10 inquilinos... 10 calotes, vou escrever aqui, ó, 10 calotes. Na prática, o que vai acontecer? Você vai receber o aluguel dos outros 190. Então, sei lá, talvez seu aluguel caísse de 35 centavos por cota para 35, 34, mas vai cair na sua conta. Então, você tá entendendo? E, Lucão, parece que é muito pouco. Poxa, eu compro uma cota de R$100 para eu receber, sei lá, 37 centavos por mês. Parece pouco, e realmente é. Quando a gente fala de apartamentos, né, imóveis residenciais, a média é 0,37% ao mês. Porém, nos fundos imobiliários a gente consegue mais do que isso, tá? Nos fundos imobiliários a gente tem um negócio que chama Dividend Yield, tá? Isso aqui é quanto eu recebo com base no quanto eu investi. Na prática, os fundos imobiliários, o dividend yield médio de um apartamento é 0,37, ou seja, você investiu R$400 mil, você vai multiplicar isso aqui por 0,37, você recebe uma média de R$1.500 por mês, tá? Isso se você é dono total do apartamento.
No caso, os fundos imobiliários, normalmente, por serem imóveis comerciais, né, como eu falei, shoppings, galpões, prédios comerciais, que tem empresas que alugam, a gente consegue aluguéis maiores do que esse 0,37% ao mês. A gente consegue aí 0,55%, talvez aí um 0,65%. Tem fundos imobiliários que pagam mais, porém começa a ter um risco um pouco maior, e isso é assunto para outro vídeo. Aqui o foco é entender como que funcionam os fundos imobiliários. Então, na prática, se você tem um fundo imobiliário, sei lá, um fundo de shopping que a cota dele é avaliada em R$100 e o dividend yield do último mês dele, ou da média dos últimos meses dele, foi 0,5%, 0,55%, você vai simplesmente multiplicar aqui, ó. R$100, cada cota me paga aí 0,055, ó, porque é porcentagem, eu tenho que dividir por 100. Então, na prática, eu vou receber 55 centavos por cota mensalmente, tá? Na prática, se você comprou uma cota, você já recebe isso aqui. Tá? Você já recebe isso aqui, 55 centavos por cota. Então você está percebendo? O mesmo dinheiro investido no imóvel convencional, de que a cota fosse R$100, te pagaria 35 centavos a cada R$100 investidos. Sendo que nos fundos imobiliários a gente consegue mais do que isso. Claro, aqui é uma média, tá? Tem fundos que pagam menos que isso, tem fundos que pagam mais que isso, mas em média você vai conseguir 0,55, 0,65. Se você souber analisar e tiver certeza do que você está fazendo, você consegue analisar. O que você leva em consideração na hora de analisar um apartamento? Localização, padrão construtivo, custo do aluguel, região, esse tipo de coisa que você leva em consideração. Então, os fundos imobiliários são a mesma coisa. A gente vai olhar quais imóveis tem dentro deles, qual que é a localização, qual que é o giro dos aluguéis que tem ali, porque esses fundos têm contratos com os inquilinos. Então, a previsibilidade desse dinheiro aqui vai depender se os inquilinos vão pagar ou não, até quando esses inquilinos vão ficar. Então a gente tem que aprender a analisar os contratos, esse é tema para outro vídeo. Mas basicamente, o que eu estou mostrando aqui? Você pode comprar imóveis investindo muito menos do que você gastaria no apartamento, pagando juros para o banco e praticamente dando outro imóvel para o banco através do financiamento. Você pode investir em imóveis, receber muito mais, tá? Por quê? Um exemplo. R$400 mil, vamos supor que você queira morar no imóvel de R$400 mil, te daria uma média aí de custo de aluguel R$1.500, tá? Que foi o que a gente calculou. Porém, os mesmos R$400 mil investidos em média ali em fundos imobiliários, te pagariam quanto? É só fazer 400 mil, multiplicado por em média aí 0,55, tá? Claro que no período que eu tô gravando isso, essa é uma média. Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez seja outra. Então, R$2.200, ó. Ou seja, você com os mesmos R$400 mil, você mora no mesmo apartamento, vai usar esse dinheiro aqui que o fundo imobiliário te pagou para morar nesse apartamento e ainda vão te sobrar no seu bolso R$700 para você fazer o que você quiser, né? No caso, o que eu recomendo é que você reinvista esse dinheiro para você ter mais rendimento ainda. Mas, Lucão, você tá falando desses fundos imobiliários e tal, mas o que me garante que isso aqui, sei lá, não é uma falcatrua, que não estão me roubando, que meu dinheiro não vai sumir? Da mesma forma que a gente tem uma lei que protege a sua propriedade privada, ó, no caso a gente tem a lei número 5.972, que regula o procedimento de registro de propriedades de bens imóveis, né? Que aí seria meio que a lei que protege o seu imóvel, a sua propriedade, no caso de seu apartamento, seu sítio, sua fazenda, qualquer coisa, qualquer bem imóvel que você tenha. Por que imóvel? Porque ele não se mexe, né? Ele tá travado lá. Então é um imóvel. No caso, a gente tem a lei número 5.702. Porém, os fundos imobiliários, eles têm uma lei própria também para proteger você, que é investidor, você que está com um pouco o pé atrás, que tem um pouco mais de desconfiança, que é a lei número 8.668. Vamos dar uma lida nela aqui, ó, em algumas linhas, só para a gente entender as coisas de uma forma bem simples. Dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário e das outras providências. Isso aqui não importa. Olha o que ele fala aqui, ó. Ficam instituídos fundos de investimento imobiliário, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários, da forma destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Então, na prática, quando você investe num fundo imobiliário, você está patrocinando a compra daquele imóvel, né? E, na prática, aquilo vai te retornar como aluguel, né? Aluguel mensal. Lucão, quando que isso paga pra gente, né? Qual que é o valor que isso paga? Quanto, em média, ele tem que distribuir? Bom, isso aqui tá
tá na lei da CVM, tá? A CVM é o órgão brasileiro que regulamenta toda essa parte. Você pode até jogar no Google aqui, ó, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o nosso órgão governamental que regula toda a parte de investimentos no Brasil. Então, sim, os fundos imobiliários são homologados bonitinho para operar sem problema nenhum. Você pode ficar bem tranquilo aí. Mas voltando, quanto que ele tem que distribuir? Aí a gente vem nesse anexo aqui da CVM e eu vou dar um Ctrl F e vou digitar 95%, porque eu já sei que a distribuição é de 95% do que ele recebe, ó, tá justamente bem aqui. Deixa eu colocar maior pra gente. Opa, aqui, ó. Olha lá, ao final destacamos também o administrador que optar por distribuir o resultado mensalmente, né? No caso, os fundos imobiliários aqui no Brasil costumam distribuir mensalmente, deverá observar que no final do semestre, ou seja, no final do semestre a cada 6 meses, né, o fundo imobiliário ele tem a obrigação de distribuir no mínimo 95% dos rendimentos que ele gera, ou seja, 95% de todos os aluguéis que ele receber, 95% tem que ser passado a nós, tá? A nós investidores, a nós cotistas. Então, na prática, você tem garantias das leis que isso aqui vai cair na sua conta, né? Apurados com base no caixa e sejam distribuídos para fim de atendimento disposto. Aqui ele cita de novo a lei número 8.668 e é vedado ao administrador adiantar rendas futuras, né? Então, ele não pode adiantar pagamento para nós que somos cotistas. Ele vai pagar o que ele receber, tá? A obrigação é semestral. Porém, a grande maioria no Brasil paga mensalmente. Então, em torno ali entre o dia 14 e o dia 17, costuma cair na conta de nós que somos investidores e é bem tranquilo. Tá, mas Lucão, e na prática, como é que eu faço pra comprar esse negócio? Bom, eu vou te mostrar rapidinho como que faz para negociar isso aqui. Primeiro, você tem que ter uma conta numa corretora de investimentos. No caso aqui, eu estou usando a Rico, que ela é isenta de corretagem para fundos imobiliários. Como que eu sei que ela é isenta? Aqui em planos de corretagem, custos operacionais, ó, tá justamente aqui. Como os fundos imobiliários são renda variável, eles estão sujeitos a flutuações, então a gente chama de renda variável. Então tá justamente aqui, ó. Se a gente procurar fundos imobiliários, ó, lote padrão de fundos imobiliários taxa zero, ou seja, você não tem custos para operar fundos imobiliários na Rico, nem na XP, nem na Rico, nem na Clear. A grande maioria das corretoras hoje são isentas para fundos imobiliários. Como que você compra isso na Rico, tá? Lembrando que aqui eu só estou mostrando como compra. Como analisa, eu vou deixar para outro vídeo, tá? Então você pode procurar no meu canal ou aqui no card, né, que é melhor, e você consegue ver. Aqui eu estou na minha corretora da Rico e basicamente aqui eu tenho todos os meus investimentos. Grande maioria disso aqui tá em fundos imobiliários, ó. Eu tenho aqui HGLG11, MXRF11, a grande maioria, né, todos na verdade, todos os fundos imobiliários tem o código deles terminado em 11, tá? Se eu digitar aqui no Google HGLG11, já aparece aqui no Google também a cotação dele, quanto que ele custa e tudo mais. Para a gente analisar, a gente vai deixar isso para outro vídeo. Mas esse HGLG11, ele é um fundo que chama CSHG Logística, ele é um fundo justamente de galpões logísticos. Vamos dar uma olhadinha em fotos dele aqui, ó, imagens. Então, ó, na prática, quando você compra uma cota disso aqui, você está virando sócio de, se eu não me engano, 13 ou 14 galpões logísticos. Isso a gente vê em outro videozinho aqui. Mas na prática, você está se tornando sócio de vários imóveis, ó. Vários imóveis, que são galpões logísticos, onde as lojas americanas, Fast Shop, Submarino, deixam os seus estoques, até mesmo a Kabum. Então, quando você vem na bolsa, compra uma cota disso aqui, você está se tornando sócio justamente desse empreendimento imobiliário. E para comprar, primeiro você tem que ter uma conta numa corretora, você vai transferir o dinheiro, né? Lembrando que tudo isso aqui é vigente pela lei, é tudo garantido pela lei, tá? O que não é garantido pela lei é a flutuação do preço, porque da mesma forma, quando você compra um imóvel, ele pode valorizar, pode desvalorizar, pode ser que as pessoas queiram pagar menos aluguel por ele, e isso faz esse imóvel desvalorizar. Da mesma forma funciona nos fundos imobiliários. A grande vantagem é, você é isento de tributação, tá, na parte de rendimentos, ou seja, os aluguéis são isentos, você não tem dor de cabeça com o inquilino, com manutenção, você vai ficar bem tranquilo, você vai simplesmente comprar uma cota, não vai ter burocracia nenhuma, e isso aqui vai cair mensalmente na sua conta. Ó, por exemplo, no meu extrato aqui, eu tenho justamente os meus rendimentos. Ó, vou pegar aqui, vamos ver se carrega esse negócio. E aqui eu tô justamente com o meu extrato, olha só. Inclusive temos aqui do HGLG, ele me pagou dia 14 de julho, R$33, eu tenho 43 cotas, algo em torno aí de 78 centavos por cota. E vários fundos imobiliários, ó, com previsibilidade. Se eu for olhar o mês anterior também, ó, dia 17/6, todos eles me pagaram, ó, inclusive o HGLG me pagou dia 12 de junho. Então você tem toda essa previsibilidade. Então, por conta disso, o fundo imobiliário ele não vai te dar um retorno igual às ações, obviamente, por conta da previsibilidade que você tem, mas ele te dá um rendimento mensal. Lucão, como que eu compro esse negócio?
você pode descer aqui, ó, na Rico é bem tranquilo, ó, você pode vir aqui e investir em ações, só que no caso são fundos imobiliários. Você vai digitar aqui o código HGLG11, por exemplo, vai clicar e ele já vai aparecer aqui o último preço, tá? Se você deixar aqui melhor oferta, ele já vai comprar pelo melhor preço possível para você e na hora que você clica aqui em enviar, isso aqui já vai para sua conta e você já vai começar a receber os rendimentos mensalmente que cai na sua conta. Aqui você vai digitar a quantidade, ele já vai mostrar o preço que vai custar, ó. Ó, se eu quero 5 cotas, vai custar R$ 884. Você tem que ter isso aqui no saldo disponível para você poder comprar. E aqui ele mostra quanto você tem investido. Mas, Lucão, quando que eu uso um fundo imobiliário? Bom, eu hoje, na minha metodologia de investimentos, como eu estou em construção patrimonial, eu prefiro direcionar a grande maior parte dos meus investimentos para ações, né? Afinal, quem paga o rendimento dos fundos imobiliários? São as ações, são as empresas que alugam esses fundos imobiliários. Então é muito vantajoso para as empresas. Quem lucra de fato são as empresas. Claro que os fundos imobiliários também ganham dinheiro, mas quem está no topo dessa pirâmide são as empresas. Então é a forma mais rentável para você crescer o patrimônio. Fundo imobiliário eu já recomendo para quem já atingiu um patamar, que tem patrimônio suficiente para receber, para viver dessa renda. Vamos supor que eu quero viver só de fundo imobiliário, né? Vamos, ó lá, tenho aqui, por exemplo, eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês, vai. Se eu quero receber 10 mil reais por mês e os fundos imobiliários pagam em média 0,55% ao mês, quanto eu tenho que ter investido em fundos imobiliários? É só você fazer 0,55%, né, dividido por 100 aqui. Você vai fazer esse número dividido pelo dinheiro. Na verdade, os 10 mil dividido por esse número, ó, dividido por 0,055. Quando você tiver 1.800.000, você vai conseguir ter 10 mil reais de renda mensal. Lucão, isso é muito inatingível, 1.800.000. Não é. Quando você coloca isso na prática para investir todos os meses, reinvestir o dinheiro que você ganha, investir em você, ganhar mais dinheiro, investir mais, talvez em 10, 15 anos você consiga atingir esse patamar e ter uma renda passiva muito acima do que a INSS pagaria para você. Então, bom, quando que eu usaria? Ou quando eu já atingi um patamar muito grande, que eu já tenho patrimônio e quero viver da minha renda, aí você pode alocar bastante patrimônio em fundos imobiliários, que é mais vantajoso do que você deixar no imóvel convencional, no apartamento. E são imóveis da mesma forma. Então temos essa situação de você já ter consolidado o patrimônio, ou se você não consolidou o seu patrimônio, a minha visão é que você deixe menos dinheiro em fundos imobiliários e foque mais em ações, porque a grande rentabilidade do mundo, do mercado financeiro, está nas ações, porque são justamente as empresas que pagam os fundos imobiliários. Bom, e antes de finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre os impostos, né? Afinal, nem tudo na vida a gente consegue ter isenção de imposto, ou o governo taxa a gente, né? Na prática, como que funciona? Os rendimentos, os aluguéis mensais que caem na sua conta, eles já são isentos de tributação. Você vai fazer a sua declaração anual de imposto de renda, você vai colocar que você teve esse rendimento, mas é justamente na aba de rendimento isento e não tributável. Então você vai declarar tal, mas não vai ter incidência de imposto sobre isso. Já a venda dessa cota tendo lucro, ela é tributada em 20%. Ou seja, se você comprou uma cota por 100, vendeu a 120, você lucrou R$20 e você vai ter que pagar 20% de R$20, que dá justamente R$4 pelas minhas contas aqui, se eu não errei. Então você vai emitir lá a sua DARF de R$4. No caso, nem dá para emitir documento de arrecadação de imposto de R$4, tem que ser no mínimo 10. Então você acumularia para pagar quando acumular R$10. Então é bem tranquilo, tá? Não tem segredo nenhum, não tem motivo para você não investir por causa do imposto, tá? Até porque quando você vende um imóvel, você vai pagar imposto também, você vai pagar um monte de taxa para fazer transferência de custódia de imóvel, enfim, né? Você está entendendo? Na prática sai mais caro do que você vender uma cota de fundo imobiliário tendo lucro, né? No caso, se você vender uma cota tendo prejuízo, não tem incidência de imposto nenhum. Fechou? Bom, se você já quiser começar a aprender a analisar e tal, um site que eu recomendo para você analisar isso é justamente o Funds Explorer, tá? Aqui você consegue ter toda a lista dos FIIs aqui e tudo mais. A gente vai fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas aqui você consegue olhar uma lista de todos os fundos imobiliários listados aqui no Brasil, os dividend yields, os preços que eles custam, o setor que eles estão inseridos. Então, nesse site você consegue fazer toda essa análise de forma gratuita. Bom, então por esse vídeo aqui é isso. Nos próximos vídeos a gente vai aprender mais como que eu analiso um fundo imobiliário, como que eu escolho um bom fundo imobiliário. Vou dar algumas dicas aqui para vocês, para você mesmo conseguir decidir os seus fundos imobiliários. Bom, então por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Lucas aqui, aquele abraço, eu falei até e bora ficar milionário.